alunos de Arte 1. Nesta videoaula abordarei a noção de arte como linguagem. Primeiro vou apresentar o entendimento de arte como linguagem, depois demonstrar como isso se realiza em duas produções das artes visuais. Por fim, apresento uma síntese e introduzo a atividade que vocês realizarão neste módulo da disciplina. Temos contato com arte em diversos locais. Mesmo quem nunca esteve num museu ou num teatro, provavelmente já teve acesso a produções artísticas e culturais. Isso através de meios de comunicação, das ruas. E esse contato com a arte vai acontecer desde muito cedo. As crianças começam a se apropriar das linguagens artísticas antes mesmo de começar a escrever, pois elas utilizam imagens, sons e movimentos expressivos para se conhecer e se reconhecer como parte de uma dada cultura. Inclusive, é nessa perspectiva que a área de arte foi incluída no currículo da educação básica brasileira e com o propósito de promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Mas antes de nos aprofundarmos sobre a linguagem artística, vamos pensar sobre o papel das linguagens num sentido amplo. Nossa relação com a realidade é sempre mediada por linguagens, pois cada percepção, cada ação, cada compreensão de mundo envolve o uso de uma linguagem. Como escreveu Wittgenstein, os limites da minha linguagem denotam os limites do meu mundo, pois é através da linguagem que organizamos e damos sentido à nossa existência. É nessa perspectiva que Martins, Pygotsky e Guerra, bibliografia básica da nossa disciplina, destacam que as linguagens são o que nos permitem imaginar, pensar, criar novos mundos. É o uso de linguagens que interliga as pinturas das cavernas à internet dos dias de hoje. É fato que as linguagens artísticas não são as únicas ligadas a esse percurso de invenções. Contudo, a arte é uma impulsionadora de transformações socioculturais. Para deixar isso mais claro, eu selecionei dois exemplos. O primeiro exemplo está lá no início disso que chamamos hoje de arte. Algo que conhecemos pelos instrumentos musicais e pelas pinturas e esculturas, que têm datação de cerca de 35 mil anos atrás, que foram produzidos por nossos ancestrais mais remotos, os Homo sapiens modernos. Notem que essas produções são tão remotas que são muito anteriores à agricultura e à escrita fonética. Os paleontólogos afirmam, inclusive, que a arte, da complexidade que o Homo sapiens moderno produzia lá naquele contexto, foi determinante para que essa espécie se desenvolvesse, enquanto outras, como os neandertais, que existiam na mesma época e local, acabaram extintos. A comunicação oral já permitia que o sujeito lá daquela época trocasse ideias simples, mas as linguagens artísticas permitiram elaborar ideias mais complexas, inventar coisas que não existiam na realidade concreta e comunicar-se com futuras gerações. Portanto, a arte foi e continua sendo fundamental nos processos de socialização e de agregação cultural. Para tentar explicar por que começamos a produzir arte, alguns pesquisadores levantaram lá atrás uma hipótese relacionada à vida ordinária. Diziam que as pinturas nas cavernas eram uma tentativa do homem pré-histórico de dominar a sua caça. Mas essa hipótese foi derrubada quando se comparou os restos dos animais que eles consumiam com as pinturas. Então eles não copiavam a realidade ordinária e sim faziam uma produção de caráter simbólico. Acompanhem comigo esse exemplo. For these Paleolithic painters, the play of light and shadows from their torches could possibly have looked something like this. For them, the animals perhaps appeared moving, living. We should note that the artist painted this bison with 8 legs, suggesting movement, almost a form of proto-cinema. In the upper left corner, another multi-legged animal.
And the rhino to the right seems also to have the illusion of movement, like frames in an animated film. We are working to create new understanding of the cave through that precision, through scientific methods, but that's not, I think, the main goal. The main goal is to create stories about what could have happened in that cave during the past. The first time I entered to Chauvet Cave, it was so powerful that every night I was dreaming of lions. I mean, I'm a scientist, but a human too. And after 5 days, I decided not to go back in the cave because I needed time just to relax and take time to absorb it. To absorb it, yeah. And you dreamt not of paintings of lions, but of real lions. Of both, definitely, yeah. And you were afraid in your dreams? I was not afraid, no, I was not afraid. It was more a feeling of powerful things and deep things. A way to understand things which is not a direct way. Do you think that the paintings in Chauvet Cave were somehow the beginning of the modern human soul? What constitutes humanness? Humanness is a very good adaptation in the world. So the man's society needs to adaptate to the landscape, to the other beings, the animals, to other human groups, and to communicate something, to communicate it and to inscribe the memory on very specific and art things like walls, like pieces of wood, like bones. This is the invention of the figuration of animals, of men, of things. It's a way of communication between humans and with the future, to evocate the past, to transmit information that is very better than language, than oral communication. And this invention is still the same in our world today, with this camera, for example. O esforço que eles dedicaram a essas invenções e produções demonstra a importância que a arte tinha para os artistas do Paleolítico Superior e que esse sentido dessa arte ultrapassava a realidade assente. Nas palavras do filósofo Gaston Bachelard, as imagens cantam a realidade, são expressões poéticas. Vamos seguir pensando a arte como algo que ultrapassa a realidade ordinária, mas vamos dar um salto de 35 mil anos, chegando à arte dos dias atuais, a um artista brasileiro chamado Vic Muniz. A realização de um projeto artístico com uma comunidade de catadores de lixo. What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people with the same material that they deal with every day. And not just any material. The idea I have for my next series is to work with garbage. When you talk about transformation, you know, this being the staff of art, transforming material in idea, I don't know. This is the beginning of an idea. I just have the material. And I have to go after an image. Ali, ó, fita de gravador. É filme? Eu não consegui falar, mas tem um rolo perfeito. Você é a Mona Lisa. Beleza? Oba, tudo bom? Como é que tá? Todo mundo vai no museu
Eles andam na direção da pintura, aí de repente eles param. Aí eles começam a fazer assim. Você já viu? Todo mundo faz isso. Eles estão bêbados? Não, parece que tá. Fica fazendo assim, volta para trás, às vezes dá um passinho para trás. E aí eles veem a imagem, né? Vamos supor uma paisagem muito bonita, com um lago e um homem pescando. Aí ele olha o homem pescando, vê que tá ali, daqui hoje ele faz assim, e aquilo lá tudo se perde e vira tinta. Ele vê o material, né? Aí ele se afasta, vê a imagem. Ele se aproxima, vê o material. Ele se afasta, ele vê a ideia. Ele se aproxima, ele só vê a matéria. Quando uma coisa se transforma em outra, é o momento mais bonito, onde uma combinação de sons se transforma numa música. Isso em tudo. E aquele momento é um momento mágico mesmo. Tá ficando legal. Isso. Ficou bonito, né? Isso aqui tudo vai ser Coisa. Na verdade, Coisa. a gente abre mais para os lados, né? exatamente. Quando for colocando o material, basear onde a sombra está caindo em relação ao desenho. That was started by the feeling that we should do something that will convert back to them. We'll make, we're going to do something that's made out of garbage and it will be sold for a lot of money and it will become something that they can put their hands on. They can feel it's actually help them. And at the end, they're not going to say, oh, Vic did it. Right. We did it. Saiu igualzinho. Caramba, cara. Meu Deus! Olha eu! Olha aí! Muito bom! Eu fiz o ferro, lembra? Eu fiz isso! Caramba, zumbi. Ó, zumbi tá lindo, não tá? Mas observe que o cantar a realidade de Vic Muniz não está apenas lá naquele produto final, nas fotos. Está em todo o processo. A poética de Muniz não se limita à problemática ambiental, nem à técnica de reutilização de resíduos. Tudo isso é importante, contudo, há outras camadas de significação muito mais embrenhadas do contexto cultural e social que pulsam dessas produções e que vocês podem, sim, interpretar. A partir desses exemplos, vimos que a arte é produzida e apreciada de forma integrada com a cultura como um todo e que a linguagem artística tem, sim, diferenciais em relação a outras linguagens. Ela privilegia a tomada de consciência sobre a existência humana, sobre como nos relacionamos com a realidade e com as pessoas que nos cercam. É um modo de dar sentido que não se limita à racionalidade. A arte é sempre permeada de subjetividades. Vimos também que o artista fala sobre a realidade, mas ele nunca se limita à realidade ordinária. Ele problematiza visões generalistas e estereotipadas. O artista explora justamente a pluralidade, as contradições, as ambivalências do ser humano e da realidade. Assim, ele ressignifica o mundo ordinário e imagina e inventa novos mundos e outras formas de existência. É
por isso que o nosso repertório artístico acaba modelando o modo como sentimos, como nos emocionamos, as vontades que temos, os pensamentos, os modos de agir no mundo. E é sobre isso que vocês vão refletir agora. Para a atividade formativa desse módulo, selecione imagens que constituem vocês. Boa pesquisa, boa produção no Encontro no Polo e até breve.